Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, como incluir itens de um listbox para outro listbox. Somente itens marcados, ou seja, somente os itens selecionados, estaremos realizando a transferência entre um listbox e outro. Incluindo registros para realizar cadastros. Aula 47. Então vamos clicar no nosso formulário e vamos aguardar que o mesmo seja carregado. Na opção CAD itens, observe, eu tenho já o meu campo, onde eu vou informar o código de um fornecedor ou simplesmente eu posso estar selecionando o mesmo. Então vamos simular aqui como é que vai proceder o nosso código. Eu vou vir aqui, por exemplo, selecionar um fornecedor qualquer ou simplesmente eu poder digitar o código mesmo. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, o Gleidson, duplo clique no mesmo, carregou aqui o código fornecedor do Gleidson. Vou colocar aqui uma descrição para o que eu vou estar cadastrando, por exemplo, chave Allen. E vou dar um tab aqui, Observe, na minha classificação ainda vamos carregar aqui as medidas que a gente vai estar utilizando. Vou colocar aqui como unidade, Vou colocar manualmente por enquanto. E aqui vem o que realmente vamos estar aprendendo no vídeo de hoje, Observe que eu tenho inúmeros registros dentro desse listbox. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui esse 1/2, 1/4. Vou selecionar aqui esse 2/2, esse 4 polegadas por meia. E, por exemplo, esse 5 polegadas por 3/4. E, por último, esse 9/2. Então, vamos lá. Supondo que eu selecionei inúmeros registros. Perfeito? Selecionei, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, se eu não estiver enganado. E aí, o que acontece? Eu vou informar o meu estoque mínimo, por exemplo, a quantidade mínima de estoque para que o sistema possa estar me avisando quanto é que eu tenho em estoque e a quantidade que eu vou dar entrada no meu estoque. Por exemplo, eu vou dar a entrada de 20. Lembre-se que eu posso estar incluindo uma imagem. Vou clicar aqui no meu incluir. E ele vai fazer uma busca das nossas imagens. Lembrando que a gente vai aprender de forma mais profissional a pegar essas imagens. Por enquanto, vamos estar utilizando essa macro simples para fazer essa busca. Então, vou pegar aqui uma imagem qualquer. Por exemplo, vou vir aqui na minha pasta Downloads. Vou vir aqui na minha pasta Fotos dos itens e vou pegar esta imagem aqui, E o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou fazendo basicamente 7 cadastros de uma única vez. Porque como eu marquei 7 itens dentro desse listbox, ou seja, eu vou adicionar 7 itens diferentes com descrição do tamanho diferente. Perfeito? Então, ao clicar no botão que a gente vai estar criando aqui, eu vou estar incluindo esses registros. Por enquanto, nada faz o nosso código. Porém, observe como vai ficar prático o que vamos estar aprendendo. Então vamos lá, vou fechar aqui o meu formulário desenvolvedor Visual Basic e exibir meu Project Explorer. Então é muito importante que você tenha assistido as aulas até aqui, inclusive a aula que a gente aprendeu como selecionar inúmeros registros, como selecionar vários registros dentro do listbox, aqui no nosso botão checkbox. Então nessa estrutura que aprendemos aqui, a gente vai aprender algo parecido. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou estar fazendo, vamos só reposicionar aqui esses objetos para que a gente possa estar trabalhando de uma forma mais organizada. Por enquanto, vou pegar esses objetos aqui, vou deixar aqui no meu canto, não vou estar manipulando por enquanto os mesmos. Vamos reposicionar aqui esse objeto para incluir as minhas imagens dos itens. E vou fazer o seguinte, o que eu vou estar fazendo? Eu vou vir aqui na minha aba fornecedores e vou copiar alguns botões, Por enquanto eu vou copiar todos. Na realidade, o duplicar não vou precisar, então eu vou copiar até aqui, Vou dar o Ctrl C. Na minha CAD itens, vou colar os objetos que eu acabei de copiar. Mais para frente a gente muda as imagens dos mesmos. Então, vou colar aqui os nossos botões. E o que eu vou estar fazendo, Bom, vou precisar programar o botão incluir. Então, vamos a ele, Então, esse incluir aqui, propriedades. Vamos dar um nome para ele. Observe que o seu nome está com o nome padrão, como de boot 10. Então, vamos lá, Vou chamá-lo de btn, que faz referência a botão. Deixa eu digitar aqui apenas a inicial maiúsculo para ficar melhor no nosso código. Underline, incluir. Incluir o que? Vai estar incluindo os nossos itens. Então, vou colocar aqui incluir item. Então, ao sair do comando, observe lá que está o nosso btn inclui item.
E vamos ao que interessa, ó. Como é o nome desse objeto aqui, ó, é o listB, observe, um nome bem extenso, ó, listB CAD itens tamanho item. Observe que entre cada palavra eu coloquei um underline, ó. Eu poderia deixar tudo junto, mas eu tenho essa preferência de quando eu coloco mais de uma palavra, separar elas por underline. Lembrando que eu não posso deixar espaçamentos no nome do objeto. Já esse objeto aqui que eu vou também estar trabalhando nesse código é o meu listB CAD itens. Observe o nome dos mesmos, ó. Então, o que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou ter que fazer uma varredura, verificando quais itens estão marcados dentro desse objeto e adicionar para dentro deste outro. Perfeito? Vamos estar trabalhando com a estrutura with aninhada. Então, muita atenção, que vamos também estar trabalhando com a estrutura for aninhada. Então, vamos lá. Ó. Como esse objeto aqui tem um nome bem extenso, vou aproveitar e copiar o mesmo. Ó. Já esse daqui é o listB CAD itens. Isso daqui dá pra gente declarar, dá pra gente decorar o nome do mesmo. Então, vamos lá. Ó. Duplo clique no meu incluir e vamos ao que nos interessa. Então, deixa eu apagar esse espaçamento aqui, deixar apenas em foco a estrutura que vamos estar criando para esse objeto. Então, vamos lá. Ó. Declaração da nossa variável. Sempre colocamos o nosso DIN para declarar variáveis e vou chamar essa variável aqui de x e vou declarar uma outra variável na mesma linha, aproveitando a mesma estrutura chamada linha listBox. E ambas vão ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira, números inteiros. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Vamos começar o nosso primeiro with. Lembrando que eu vou estar trabalhando com with aninhado. Ou seja, um with dentro de outro. Então, eu vou colocar aqui o nome do meu objeto. Ó, meu mi.q. Como eu copiei o nome do objeto lá, vou simplesmente só colar. Ó, que é o meu listB CAD itens tamanho item. Ou seja, aqui é o nome do meu objeto que tem os tamanhos das minhas ferramentas. Então, vou dar um enter. E agora vem o nosso primeiro for. Que quer dizer para. Para o quê? Ó? Para a minha variável x partindo de zero. Por que de zero? Porque a primeira linha do listbox tem valor de zero. E vai até o quê? Ó? Vai até o meu ponto. Observe que como eu estou trabalhando com a estrutura with, eu já consigo colocar um ponto e ele reconhece que eu estou trabalhando com quem? Com as propriedades do meu listbox. O listB CAD itens tamanho item. Então, vou fazer o quê? Ó? Uma contagem dos meus itens e como você já deve estar acompanhando esse curso, sabe perfeitamente que eu vou ter que subtrair dessa contagem, senão vai ocorrer um erro. Perfeito? Então vamos lá. Ó. O que eu vou estar fazendo agora? Bom, agora eu tenho que fazer uma verificação para ver quais itens estão selecionados. Então por isso que eu disse que era importante que você tenha assistido a aula que a gente ensinou passo a passo como selecionar vários itens utilizando a checkbox. Mas o conceito é parecido e preste muito bem atenção aqui à lógica. Ó. Vou colocar um if, que quer dizer se o quê? Se o meu ponto selected, ou seja, se o item estiver lá selecionado, da minha variável x, que eu acabei de declarar agora, que vai partir de zero e vai até a contagem de itens listados no nosso listbox, for igual a true, ou seja, se ela estiver marcada. Então, nosso tem, quer dizer então eu vou fazer o quê? Bom, se a linha que ele estiver verificando estiver marcada, então vou entrar com o meu segundo with, observe, com o meu nome do nosso objeto lá, ó, o mi.listB CAD itens. Esse aqui é o nosso segundo listbox, o que recebe os registros inclusos, perfeito? Aquele último listbox lá do nosso formulário. Então, ele é este objeto que vai estar recebendo os itens adicionados. Então, o que eu estou fazendo com ele? Ó? Observe que eu vou dar um enter. E um detalhe muito importante, ó, vou colocar um ponto. A partir desse momento que eu entrei com o segundo it, esse ponto aqui faz referência a esse it que está mais próximo dele, perfeito? Então, essas propriedades aqui que eu estou visualizando faz referência a esse listbox que eu estou visualizando agora. Ó. Observe. Ó. Então, o que eu botar aqui de ponto vai fazer referência a esse listbox, as propriedades que vão aparecendo aqui para mim, perfeito? Já esse daqui, como eu coloquei um it abaixo do outro, agora só se eu colocasse um pontozinho aqui acima e colocasse alguma propriedade que ele ia entender que era pertencente a esse it. Então, essa é a hierarquia do VBA. Ó. Então, vamos lá. Ó. Ponto Q. Ponto add item, pois eu vou estar adicionando itens. Ponto Q, ponto list, ou seja, eu vou estar listando os meus itens adicionados. E o que é que eu vou estar listando? Eu vou estar listando a minha linha listbox. Observe, a minha linha listbox, vírgula. A minha linha listbox, ela vai partir de zero, perfeito? Então, a minha linha listbox. E qual é a coluna? Bom, a coluna que eu quero, obviamente, receber os valores, também é a minha primeira coluna. Então, tanto a primeira linha que eu estou declarando aqui é a minha primeira linha do listbox
e também a sua primeira coluna. Ó. Fecho o meu parênteses. Igual. O que eu vou estar atribuindo a esse objeto? Bom, eu vou estar atribuindo a esse objeto o meu ponto list count. Não se preocupe que eu vou estar debugando e a gente vai entender passo a passo o que ele está fazendo. Ó. Então esse list count, observe aqui que deu um errozinho. Vamos estar corrigindo. Deixa eu dar um enter. Observe que ele não está aceitando porque eu acabei esquecendo de colocar o número 0, perfeito? Que faz referência à primeira coluna do list box. Então esse list count ele traz a contagem dos itens do nosso list box. Também já vimos esse comando mais para trás do nosso curso. Mas o que é que eu vou estar fazendo? Ó? A primeira coluna do list box eu vou precisar dela para que eu possa estar adicionando temporariamente a quantidade de itens que estão listados naquele list box. Para quê? Para que eu possa vir excluir algum, editar ou atualizar o mesmo, perfeito? Então, somente para isso ele vai estar funcionando esse list count. Então, vou dar um enter. Aqui, basta eu colocar o ponto list novamente, ó, list, vou estar listando o quê? Bom, eu vou estar listando a minha linha listbox, vírgula, e qual é a coluna que eu vou estar informando agora? A minha segunda coluna. Bom, a minha segunda coluna do listbox, o que é que eu vou estar querendo carregar nela? Eu vou estar querendo carregar nela o que estiver no meu mi.txt, underline, cad, itens, code fornecedor, ou seja, o código do meu fornecedor, perfeito? E eu vou colocar aqui a propriedade .text. Não sei se você já entendeu a lógica do que eu vou estar fazendo. Ó. Vamos só voltar aqui ao nosso formulário para ficar mais claro. Então vamos contar quantos campos eu tenho. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, esse daqui não conta, 4, 5, 6. 6 campos. Ou seja, basicamente eu vou precisar de 6 colunas dentro desse listbox. E uma sétima que seria a coluna que vai receber a minha imagem. Ó. Perfeito? Então esse daqui não conta porque... Se você está acompanhando nosso curso, sabe que eu criei esse campo apenas para adicionar novos itens a esse listbox. Então eu tenho 7 colunas. Então, entendido isso, voltando ao nosso código, ó, ao nosso incluir, basta eu copiar isso daqui, ó. Creio que você já entendeu como é que eu vou estar fazendo. Vou colar. Observe, vou colar isso aqui. Claro, vou alterar apenas os valores. Então, esse aqui é a minha primeira coluna, que tem o valor de 0. Aqui é a minha segunda coluna, que tem o valor de 1. Aqui vai ser a minha terceira coluna, que tem o valor de 2. A quarta coluna, que tem o valor de 3. A quinta coluna que tem um valor de 4. Aqui vai ser a coluna de valor 5. Aqui a coluna de valor 6. Ou seja, eu tenho 7 colunas, então vai de 0 a 6. Ó. Perfeito? E claro, eu vou ter que alterar aqui os objetos que vão estar recebendo essas informações. Ó. Perfeito? Então, observe que aqui estão tudo repetido. Então, vamos alterar esses objetos aqui. Ó. Então, vamos lá. Ó. O próximo objeto que eu vou estar alterando, qual será? Ó? Deixa eu verificar aqui. Esse é o meu txt cad itens code fornecedor. O próximo é o meu txt cad itens descrição item. Então, deixa eu apagar até aqui. Vou colocar aqui descrição sem cedilha, underline item. E vou colocar ponto texto. Observe que ele reconheceu. Se eu colocasse o ponto e ele não tivesse reconhecido, queria dizer o quê? Que eu digitei de forma errada. O meu próximo objeto, eu vou apagar aqui isso tudo. Vou colocar o meu mi para facilitar a nossa digitação. Mi.cmb. Observe aqui, ó. CMB cad itens classificação item. Que é o nome do meu objeto lá que tem a classificação. Se ele vai ser por unidade, vai ser por milheiro, por dezena e por aí vai. Ó. Ponto text. O meu próximo item que eu vou estar trabalhando vai ser qual? Bom, o meu próximo item nada mais é do que é o nosso listbox. Se eu não estiver enganado, é ele mesmo que eu vou estar utilizando. Então, como é que eu vou estar fazendo agora para capturar o valor daquele listbox que está selecionado? Muita atenção agora nessa hora. Ó. Vou colocar o meu mi.listb. Observe, meu listb. Cad itens tamanho item. Ponto que? Ponto list. Ou seja, o que estiver listado na nossa variável x, que eu declarei x parte no de 0. E qual é a coluna? Bom, é a segunda coluna que eu vou estar querendo capturar o valor. Ó. Então, muita atenção agora. Ó. Só para que você entenda, vamos aqui dar uma frisada. Então, observe, ó, o meu list cad itens tamanho item é o nome do meu listbox que tem os tamanhos lá. Ó, 1/2, 1/3, ou seja, aqui lá, 1 polegada por meia e por aí vai. Eu coloquei aqui a minha variável x, pois ela que captura o item que está marcado.
E 1 é porque é a minha segunda coluna do listbox. Eu não quero trazer o valor da minha primeira coluna, e sim o valor da segunda coluna daquele listbox. Perfeito? Então, por que eu coloquei aqui o nome desse objeto, sendo que eu estou trabalhando com a estrutura with? Se você reparar, ó, eu estou dentro da estrutura with de quem? Ó? Do meu with listbk de itens. Ou seja, se eu colocasse apenas um ponto, list, ele não ia reconhecer que eu estava pegando as propriedades do meu listk de itens tamanho item. Ó. Perfeito? Então, aquela hierarquia, ó, como eu estou dentro de outra estrutura with, de um outro objeto, infelizmente eu vou ter que colocar o nome do objeto. Ó. Senão, o VBA vai interpretar que eu estou utilizando as propriedades desse segundo listbox. Ó. Perfeito? Então, o meu próximo item, estamos terminando já a adição dos nossos itens. Então, o meu próximo item provavelmente deve ser o meu txt de itens estoque. Ou o meu txt. Vamos verificar aqui o nome dos objetos. Ó. Como colocamos o nome de objetos grandes, extensos, fica até um pouco difícil eu pegar o nome dos mesmos. Então, deixa eu pegar o nome desse objeto aqui, ó, Ctrl C nele. Vou clicar no meu incluir e vai ficar no lugar deste objeto, ó. Perfeito? O meu próximo objeto, qual será? FM principal. Vou pegar aqui o nome desse objeto, propriedades. Vou copiar o nome também deste. Duplo clique no meu incluir e vou estar alterando, ó. E como eu disse, eu vou precisar da foto. Ou seja, para a foto, como é que eu faço? Ó? A foto é bem simples. Ó. Basta eu copiar essa estrutura. Vou dar o Ctrl C na mesma. Ctrl V. Vou fazer o que aqui? Vou colocar o meu mi.img_item.picture. Ou seja, a minha picture do meu objeto. Perfeito? Tá certo? Não, não está certo. Ó. Por que não está certo? Porque aqui a foto nada mais é do que aquela foto que a gente visualiza. É uma foto que é carregada pelo evento loadPicture. E no meu caso aqui, a gente não precisa salvar uma foto no meu banco de dados. Eu preciso salvar apenas o caminho. Então, o caminho está armazenado na nossa variável foto. Na aula passada, a gente aprendeu como incluir uma foto e como é que essa foto é atribuída à nossa variável foto. Perfeito? Então, aqui é uma variável. Lembre-se disso. Se eu selecionar ela, clicar em definição, vai me mostrar que ela está lá no topo, ó, fora do meu sub. Ou seja, eu posso estar manipulando ela dentro de qualquer rotina deste módulo. Desse próprio módulo do formulário. Ó. Se eu clicar em última posição, retornei para a nossa estrutura. Ó. O que é que eu faço agora? Bom, agora eu tenho que basicamente fazer o quê? Ó? Vamos chamar aquela nossa label que tem debaixo do nosso listbox. Então, mi.lbl underline cad itens total, se eu não estiver enganado, .object. Lembre-se que a label não tem a propriedade texto. Então, eu vou trabalhar com a propriedade object. E o que é que eu vou estar atribuindo essa label? Bom, eu vou estar atribuindo o meu .list count, ou seja, a contagem dos itens de quem? Do nosso listbox, do cad itens. Perfeito? Ou seja, vai mostrar a quantidade de registros que estiver inclusos nele. Concatenado com o seguinte texto, ó. Entre aspas duplas, vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo. Registros. Vou botar aqui entre parênteses. Incluso ou inclusos, como preferir, entre aspas duplas, e dou Enter. Bom, agora vem um detalhe muito importante. Se eu não incrementar essa variável linha listbox, vamos até declarar um valor aqui para a mesma. Ó. Vou colocar aqui acima, ó, linha listbox, partindo de 0. Só para que o VBA entenda que a minha variável linha listbox vai partir do valor de 0, perfeito? Então, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? A minha variável linha listbox, para que eu possa incrementar as linhas dentro desse listbox, eu preciso pegar essa variável e somar ela própria. Como é que eu faço isso? Ó? Vou copiar aqui o nome da minha variável, vou colar aqui abaixo e vou dizer que ela é igual a ela própria mais 1. Isso mesmo, ó. Basta eu pegar ela própria, o valor dela, e somar mais 1. Então, ela parte de 0. 0 mais 1, então a próxima linha, a primeira linha é a linha 0. Então, 0 mais 1 é 1, ou seja, a próxima linha vai para a linha 1. Então, vai pegar agora esse 1, mais 1, vai dar 2, ou seja, vai para a outra linha do listbox. E por aí vai, ó. Vai até a quantidade de itens que tiver nesse listbox, perfeito? Se eu não fizer isso, eu apenas vou ficar preso na primeira linha do listbox. Vou colocar o meu endWith para fechar esse primeiro with aqui, ó, esse segundo with. Então, esse endWith que eu estou inserindo agora, observe. Então, esse endWith aqui é pertencente a esse endWith, ó, perfeito? Então, vamos lá, ó. Vou dar um Enter.
E o que eu vou estar fazendo agora? Bom, agora eu vou estar fechando a estrutura if. Então, esse if aqui, eu tenho que colocar, obviamente, um end if para fechar essa estrutura. Ó. End if quer dizer, então, se. Perfeito? Deixa eu só corrigir isso aqui. Acabei digitando sem querer. Vou dar um enter. E agora, o que eu faço? Ó? Bom, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o meu next. Vou colocar aqui o meu next. Perdão. Vamos colocar aqui o nosso next x para fechar a nossa estrutura for. Perfeito? Então, esse next aqui eu estou visualizando. Observe. Deixa eu tentar aqui mostrar a você. Esse next aqui vai ser pertencente a quem? A esse for. Legal? E claro, eu só fechei um end with, eu vou ter que fechar o segundo end with. Então, eu vou colocar aqui, vou copiar esse carinha, Ctrl C e Ctrl V aqui abaixo. Vou dar o Ctrl B aqui para salvar o nosso projeto. E, claro, se não tiver nada errado, vai funcionar perfeitamente. Vamos testar agora. Então, vamos aguardar aqui o salvamento para que possamos testar os nossos registros. Ó. Então, a estrutura não é complexa, só é algo que você deve se adentrar à lógica e a programação. Ó. Deixa eu carregar aqui o mesmo para que a gente possa estar fazendo o teste. Então vamos lá, vou chamar o meu próprio formulário diretamente aqui pelo botão. Poderia chamar diretamente por lá, pressionando o F5. Mas eu prefiro chamar aqui pelo formulário, perfeito? Aqui pela nossa área de trabalho. Então vamos lá. Ó. Cada itens. Vou simular aqui um código fornecedor. Vamos supor que todos os fornecedores, tudo que eu esteja cadastrando aqui é de um único fornecedor. Então vamos lá. Ó. Vou dizer aqui que esse é do fornecedor 1234. Se ele existir, você já sabe que ele aceita o código. Ó. Aceitou o código 1234, descrição do item. Vou botar aqui, por exemplo, chave Allen. Ou seja, tudo que eu vou cadastrar aqui é chave Allen. Classificação. Vou botar aqui tudo como unidade. Vou marcar quais itens? Vou marcar a de meia, a de 1/4, a de 1/3. Observe aqui, ó. A de 3 polegadas por meia. Vou marcar aqui, por exemplo, a de 3/4, a de 4/4 e a de 5 polegadas por 3/4. E por último, vou marcar aqui, por exemplo, a de 6 polegadas por 5/6. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Ou seja, eu marquei inúmeros itens. Deixa eu verificar aqui. Marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itens foram adicionados. Então vamos lá. Ó. Estoque mínimo. Ou seja, o estoque mínimo para cada chave dessa deve ter a mesma quantidade. Senão, eu não poderia cadastrar tudo de uma única vez. Então vou dar o estoque mínimo para cada chave dessa de 10. Quantidade de estoque eu estou dando entrada para todos esses itens de uma única vez. Ó. Então, essa quantidade que eu estou informando, de 20, faz referência a 20 para a chave de 1/6, a chave de 1/3, 20 também para a chave de 1/4, por aí vai. Ou seja, esse 20 é para todos os registros. Se eu tivesse quantidades diferentes, eu não poderia selecionar vários itens simultaneamente, perfeito? Teria que fazer mais de um cadastro. A incluir a imagem. Bom, a imagem é a mesma situação. Se eu tiver uma única imagem para representar o mesmo item, por exemplo, ó, vou pegar essa chave aqui, ó, parafuso Allen. Vou até copiar esse detalhe aqui. Vou copiar esse nome aqui para ficar mais interessante o nome do nosso objeto. Ó. Deixa eu verificar se ele vai permitir ou não. Se não, a gente apenas descarrega a imagem no nosso listbox. Então, copiei aqui o nome da minha imagem, só mesmo para acrescentar mais ao nosso projeto e vou descarregar. Ó. Então, vou trocar esse nome aqui pelo nome da imagem que eu acabei de copiar, só mesmo para deixar mais intuitivo o nosso cadastro. Vou clicar no meu botão incluir, cliquei e observe, ó. Cadastrou quantos itens? Ó? Cadastrou 8 itens. Vamos verificar aqui, ó. Cadastrou o item 1/2, cadastrou o item 1/3. Observe aqui o nosso listbox, ó. 1/2 estava marcado, 1/3 também estava marcado e 1/4 também estava marcado, ó. Esse daqui veio de 3 polegadas por meia. Vamos verificar se estava marcado ou não. Tá aqui ele, ó. 3 polegadas por meia. Trouxe também o de 3/4. Observe que também está marcado. Trouxe o de 4x4. Observe aqui. O de 5 polegadas por 3/4. O de 6 polegadas por 5/6, ó.
E perfeito, ó, trouxe todos os itens que eu havia marcado, ou seja, trouxe 8 registros. Então imagine aí que com um único campo preenchido, com um único registro que eu fiz, eu consegui fazer 8 registros de forma rápida. Ó. Claro, aqui resta a gente fazer o ajuste das colunas do list box. Ó. Então tá aqui o caminho das imagens de ambos os registros e vou clicar basicamente no meu botão confirmar. Bom, o botão confirmar ainda não fizemos a rotina para salvar no meu banco de dados, mas já aprendemos agora a incluir e a verificar os itens dentro desse list box. Ó. E claro, você sabe perfeitamente que se eu quiser desmarcar esses itens aqui que estão marcados, ó, simplesmente eu clicaria aqui ó, em fechar, desenvolvedor, vamos aqui rapidamente, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu posso aproveitar essa estrutura e posso simplesmente copiar isso daqui, ó. Perfeito? Vou copiar essa estrutura até aqui, porque essa estrutura aqui verifica se o item está marcado. Se ele estiver marcado, ele deixa como falso, ó. Então, vou copiar isso daqui, exibir meu Project Explorer, FM principal. Vamos criar aqui o botão limpar, ó. Então, quando eu incluí os registros, vocês viram que não limpou os campos e também ainda ficou marcados os meus itens. Então, vamos dentro do botão aqui incluir, eu vou chamar uma rotina para limpar esse registro. Ó. Então, observe que eu já vou criar a rotina, vou colocar o meu cal, vou chamar essa rotina de limpar. Vamos colocar aqui sempre as iniciais em maiúsculo, perfeito? Limpar, itens inclusos, itens inclusos, perfeito? Então, vamos criar agora essa rotina, ó, sub, limpar, underline, itens. Observe que lá na hora que eu chamei a minha rotina, ó, eu não coloquei o I maiúsculo, mas o que vale é a rotina que eu estou criando agora, ó, sub, limpar, itens inclusos. Ou seja, se essa rotina aqui tiver com a inicial maiúscula, ela também vai ter que ficar, ó. Vou dar um Enter. Observe que não ficou, porque eu digitei de forma errada, ó. Aqui é itens, sem o N, ó. Agora sim, observe que ficou maiúsculo aqui também, ó. Ou seja, reconheceu a rotina. Então, o que eu faço, ó? Então, eu copiei, mas como eu disse a você, basta a gente utilizar a lógica, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, with, se eu colocar a nossa estrutura with, como é o nome do nosso objeto lá, ó, mi.listb, observe que o nome do nosso objeto, ó, listb, cada itens, tamanho item, e eu vou verificar o quê? Bom, eu vou simplesmente fazer uma varredura, ó. Vou colocar o meu for x partindo de 0 e vai até o que? Meu ponto list count, menos 1. Perfeito? Observe aqui que deu um errozinho. Esqueci de colocar o nosso to. Vai até list count menos 1. E vou fazer um if. Vou verificar o que? Vou verificar. Deixa eu dar um espaçamento aqui para ficar mais fácil e menos poluída a nossa visão. Ó. Então vamos lá. Ó. Vou verificar o que? Se o meu ponto selected x for igual a true, ou seja, se ele estiver marcado, então o meu ponto selected x vai ficar igual a false. Ó. Coloco o meu next x para fechar nossa estrutura for e o meu end if para fechar nossa estrutura if. Ó. Perfeito? Então isso daqui já limpa os itens que estão selecionados dentro daquele list box. Ó. Então vou copiar o nome desse objeto, Ctrl C nele. Na realidade já coloquei aqui acima, ó, então não vou precisar copiar. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar o nome desses objetos aqui, vou dar o Ctrl C nos mesmos. Vou só colar aqui abaixo. Deixa eu pegar esse outro. E eu vou estar fazendo aqui a rotina para limpeza dos campos. Ó. Então vou pegar esse terceiro aqui também. Vamos pegar agora, esse daqui não precisa porque eu acabei de criar a estrutura para verificar se os itens estão marcados ou não. Então vou precisar também deste. Então vou dar o Ctrl V. E por último, também vou precisar deste outro. Ó. E a nossa variável foto, simplesmente eu posso colocar a foto igual aspas duplas, ou seja, eu posso estar esvaziando a nossa foto. Ó. Então essa rotina é para limpar os itens inclusos. Ó. Vou salvar o nosso projeto. E vamos verificar se vai funcionar ou não. Então vamos aguardar aqui que o mesmo salve para que possamos testar. Ó. Então dessa vez vou chamar por aqui mesmo,
vou clicar aqui no nosso símbolo de executar. Se preferir, pressione o F5. Vamos aguardar que o nosso formulário seja aberto. Ó. Cadê itens? Então vamos lá. Ó. Código fornecedor. Suponhamos que eu não saiba o código fornecedor. Seleciono aqui. Vou pegar aqui a Letícia AS. Ó. Duplo clique. Carregou o código da Letícia. A descrição do item. Vou botar aqui, ó. Chave de boca. Só para fazer um teste. Ó. Vou colocar a medida de unidade. Vou marcar aqui 1/2. 1/4. Ou seja, de meia, de 1/4. Vou botar aqui de 3 polegadas por meia. Esse já é o terceiro item. E vou botar aqui, por exemplo, ó, os dois últimos itens. Ó. Estoque mínimo, vou colocar de 5. E a quantidade que eu estou dando entrada, de 10. Vou incluir aqui uma imagem. Ah, um detalhe importante. Eu não fiz a limpeza do meu objeto imagem. Perfeito? Eu limpei apenas a variável. Então, provavelmente, é o único objeto que não vai estar sendo limpo. Ó. Então, não tenho uma chave aqui de boca. Vou só pegar qualquer imagem só para ilustrar. Ó. Vou clicar no meu incluir. Cliquei. Next Info. Deixa eu verificar aqui. Ah, o erro ocorre porque o meu endIf está abaixo do meu nextX. Ó. Observe que o meu if está abaixo do meu for, ou seja, o meu endIf tem que estar acima do nosso next. Ó. Eu acabei invertendo. Vou clicar. Antes de eu clicar, deixa eu só colocar aqui o meu mi.img item.picture igual ao meu loadPicture, ou seja, eu vou fazer a limpeza do meu objeto Picture. Ó. E dou Enter. Perfeito? Então vamos lá. Vou clicar aqui e observe. Ó. O zinho vai dar propriedade .text. Ah, um detalhe importante. Esqueci de colocar igual aspas duplas. Vou fazer aqui o mesmo para os demais. Tanto faz eu fazer isso, como tanto faz eu colocar em pitch. Ele vai limpar da mesma forma. Ó. Então vou clicar no meu executar. Era esperado end with. Então vamos colocar aqui o nosso end with para fechar a nossa estrutura with. Perfeito? Vamos lá. Agora sim, observe. Ó. Incluiu os 5 registros no nosso listbox, limpou os itens, nenhum mais está marcado no nosso listbox e limpou todos os campos. Então era isso. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!